Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para estudarmos o assunto que é a lei e os evangelhos revelam Jesus. É muito importante para o professor ele explicar algumas palavras que já tem no título da lição. Neste caso, este verbo revelar é tirar o véu, é mostrar, é fazer aparecer. E aí nós vamos entender que o comentarista quer colocar é que a lei e os evangelhos faz aparecer Jesus, mostra Jesus, faz com que as pessoas ao estudarem, ao olharem para a lei e para os evangelhos, vão encontrar a Jesus. Vamos ao textual. Diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e também Lucas 1, de 1 a 4. Então, primeiramente, nós queremos colocar aqui para os professores sobre a amplitude da lei. Eu dei um tópico para isso, chamando de a amplitude da lei. Para que nós entendamos 3 blocos que compõem a lei. O primeiro, a gente pode dizer que é a lei de Deus, de Deus. Então, se nós pegarmos a Bíblia Sagrada e partirmos lá do Êxodo, nós vamos encontrar que vai contando a história, como Moisés se apresentou a Faraó e como foi o desenvolvimento para que Faraó pudesse deixar o povo ir. Depois que isso acontece, com a morte dos primogênitos, Moisés sai com o povo, atravessa o Mar Vermelho, chegando do outro lado, ele tenta fazer toda aquela organização, o povo está com fome, Deus envia o maná, e aí, depois desse acontecimento, Deus vai dizer para Moisés lavrar 2 pedras ou 2 placas de pedra e subir ao monte para que ele escreva a sua lei pelo seu dedo. E Moisés assim o faz. Moisés sobe com as 2 tábuas, Deus escreve, e depois de Moisés descer, Moisés vê que lá embaixo Arão tinha feito um bezerro de ouro e o povo estava adorando. Moisés ficou irritado, pegou essas 2 pedras, ou essas 2 placas de pedras, e jogou e quebrou-as. Passado um tempo, Deus fala para Moisés lavrar outras 2 tábuas de pedra e subir ao monte. E o texto diz que Deus escreveria novamente os 10 mandamentos para que as placas de pedras tomasse o lugar daquelas que Moisés havia quebrado. Este conjunto de lei, os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, está registrado em Êxodo capítulo 20 e também em Deuteronômio capítulo de número 5. Essas 2 placas de pedra, elas vão ser colocadas depois, quando o tabernáculo for erigido, vão ser colocadas dentro da arca, junto com o vaso cheio de maná e junto com a vara de Arão. Esta parte que eu estou denominando aqui como lei escrita pelo próprio Deus, é a única parte da Bíblia que o próprio Deus escreveu. Isto tem que ficar claro.
Porque a partir deste momento, desses 10 mandamentos, nós vamos para o segundo ponto. Nós estamos falando da amplitude da lei. O primeiro ponto foi o que Deus escreveu com seu próprio dedo. O segundo ponto, a lei de Moisés, ou Pentateuco, é o que Moisés escreveu ampliando a lei de Deus, trazendo para a materialidade a lei de Deus. Então Moisés, baseado nos 10 mandamentos, ele vai escrever o Pentateuco. Ele vai escrever as leis do Pentateuco, porque o Gênesis também faz parte do Pentateuco, né? Mas Moisés vai escrever as leis baseado nos 10 mandamentos. E aí nós podemos pensar também, este é o segundo bloco, então nós poderíamos dizer, lei de Deus, 10 mandamentos, lei de Moisés, foi dada por Deus também, mas são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E um terceiro bloco que nós podemos pensar é agora toda a extensão do Antigo Testamento. Essa toda a extensão do Antigo Testamento, ela é citada quando comparada com a salvação. Então, quando comparada com a graça, com Jesus Cristo e a salvação, todo o Antigo Testamento é chamado também de lei. E se a gente observar, João capítulo 10, versículo 14, Jesus vai dizer que isto está na lei. E é interessante que quando Jesus fala sobre este versículo, Jesus menciona outra parte que não é a lei de Moisés. Então, assim está escrito: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Olha, é interessante que Jesus fala, se a lei, só que Jesus aqui, ele não está citando o Pentateuco. Jesus está citando o Salmo de número 82, versículo 6. Então, nós podemos dizer que, quando comparado o Antigo Testamento à graça de Deus apresentada no Novo Testamento, esse Antigo Testamento, com todos os seus 39 livros, é também chamado de lei. Então, nós vamos observar, ainda desse ponto, a amplitude da lei, nós vamos observar que essa lei trazia princípios. Então, trazia princípios morais. Os princípios morais é o que fala em relação do homem com ele mesmo e com Deus. Traz também os princípios cerimoniais, é a relação do homem com o culto. E traz também princípios civis, que é a relação do homem com o próximo. Então, nós vamos observar em toda a lei que, por exemplo, uma figura que sempre aparece, ou figuras que sempre aparecem, é o pobre, a viúva, o estrangeiro e o órfão, que realmente era conferida a justiça de Deus, medida a justiça de Deus, a maneira que eles atuavam, ou que eles preservavam, ou que eles cuidavam desses 4 grupos de pessoas. Bom, então vamos fazer uma pergunta, por que a lei ela é necessária? Por que a lei se torna necessária? Né? Olha, Gálatas 4:19, vai dizer que logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões.
Então, uma coisa que o professor precisa ter em mente isso vai te ajudar muito. Olha, a lei, ela veio para que um costume não se transforme em vício. E eu explico melhor. Você entra sempre à esquerda, numa rua aí da sua casa, entra sempre à esquerda. E depois, com o tempo, o volume de carro, tal, de repente começa a acontecer acidentes em carros que entram ali à esquerda. Aí vem uma lei, o pessoal da CET vai lá, coloca uma placa dizendo que não pode mais virar à esquerda. Por quê? Porque aquele costume pode se transformar em um vício e a lei vem para barrar isso. O que eu quero dizer com isso? Que toda a lei de Moisés, ela foi escrita porque as coisas já estavam acontecendo. E para que aqueles costumes não se transformassem em um vício, Moisés, através da inspiração divina, ampliou os 10 mandamentos para bloquear, para trazer à memória das pessoas que aquilo não poderia continuar acontecendo. Vamos a um exemplo. A carta de divórcio. Os homens casavam-se com as mulheres e encontravam alguma coisa feia na mulher, não gostou, mandava a mulher embora. E a coisa foi agravando tanto que Moisés resolveu escrever que, a partir daquele momento, tinha que ter um motivo sério para mandar a mulher embora. E esta mulher precisava de uma carta de divórcio para que essa mulher não fosse jogada para a sociedade como alguém desprezível que não poderia casar mais, nem poderia constituir família. Então, a lei veio para que um costume não se transformasse em vício. Agora, dentro desse ponto, nós precisamos falar sobre a figura do sacerdote, porque nós estamos afirmando que a lei e os evangelhos revelam Jesus. Então, a figura do sacerdote, eu coloquei aqui para nós entendermos, eu vou ler. O sacerdote, ou sumo sacerdote, ele deveria ser israelita, da família de Arão, ser levita, ter saúde, ter beleza física, e ele não podia ser, ele tendo tudo isso, todos esses requisitos, mesmo assim, ele não podia ser cego, aleijado, ter nariz chato, ter membros demasiadamente compridos, ter pé defeituoso, ter mão defeituosa ou quebrada, ser corcunda, ser anão, ter defeito no olho, ter sarna, ter impinge, ter defeito na genitália. Ele não podia. Tanto é, se você ler Levítico capítulo 8, quando uma pessoa, depois de todos esses requisitos externos, eram observados, e essa pessoa estava pronta para ser sacerdote, eles tiveram que ir, assim como Arão e seus filhos, foram para a porta da congregação. Moisés despiu-os, e eles se lavaram, e depois eles colocaram as roupas sacerdotais para começar a servir no templo. Por que eu estou dizendo isso? Olha, ainda com todas essas especificações, com todas essas características sacerdotais, o sacerdote, quando ia oferecer um sacrifício, ele tinha que oferecer sacrifício para si mesmo, antes de tudo. Quando Arão, ou os sumos sacerdotes, e Arão foi o primeiro, ele ia oferecer sacrifício anual pelo povo no dia da expiação, ele precisava oferecer sacrifício primeiro para ele.
Por que eu estou dizendo isto? Assim fica claro que ninguém conseguia atingir pelas obras o padrão de santidade exigido por Deus para ser salvo. Então, se até o sumo sacerdote precisava oferecer sacrifício por si mesmo, logo ninguém conseguia seguir tanta regra para obter a salvação. E aqui eu deixo a minha primeira indicação, que deve estar em alguma descrição aqui embaixo desse vídeo, é uma série do Netflix chamado Shitzel, ou Istzel. O inglês chama Shitzel. É uma série que mostra um ramo ortodoxo do judaísmo e ele apresenta a família deste judeu e como eles viviam. E os irmãos que puderem assistir alguns capítulos, os irmãos vão ver como há muita dificuldade para eles viver nesta época e tentar viver a Torá como os rabinos escreveram que seria o Pentateuco. Vamos então a algumas definições importantes da lição, né? Definições importantes. Por quê? O versículo da lição, Deuteronômio 6, e versículo de número 8 e 9, diz assim: também atarás por sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, o que aconteceu, irmãos? Moisés fala disso no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Fala disso da sua lei. Ele diz que a lei, parte dessa lei, alguns textos dessa lei, que na verdade são 4 textos, deveria estar na mão da pessoa, deveria estar entre os olhos e deveria também ser colocado no umbral da porta. Isso é importante nós sabermos aqui. Então, irmãos, por que Moisés falou sobre isso? Porque queria que a lei realmente estivesse junto com a pessoa precisava meditar nela dia e noite, precisava vivenciar essa lei, não esquecer dessa lei. Então Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Torá, ou Pentateuco. Aí veio os rabinos e deu uma explicação sobre algumas coisas que não estavam muito bem explicadas lá no Pentateuco. Então, eles vão dizer que esse mandamento que devia ser amarrado no braço e também na testa é algo que se chama tefilim. E tefilim significa, no hebraico, vem de tefilá, que quer dizer prece. É uma caixinha que ela é colocada aqui no braço e ela tem um couro grande e amarra no braço, geralmente no braço direito, coloca e amarra aquela caixinha para a hora da oração. A pessoa vai orar e coloca aquela tefilim e coloca também na sua testa. Ali dentro tem 4 textos, né? Então, os 4 textos, eu só apenas vou citar aqui, Êxodo 13, de 1 a 10, Êxodo 13, de 11 a 16, Deuteronômio 6, de 4 a 9 e Deuteronômio 11, de 13 a 21. Ainda falando sobre essas definições, falamos sobre tefilim. Agora nós vamos falar sobre a mezuzá, que o nome mezuzá significa batente, batente.
E o que vai ali dentro, daquele pergaminhozinho que vai na porta, se chama metzivá, que é mandamento. Então, dentro desse pergaminhozinho que vai colado no batente da porta, na altura mais ou menos de 1,60, 1,70, tem dois textos. Deuteronômio 6, de 4 a 9 e Deuteronômio 11, de 13 a 21. O Deuteronômio de 6, de 4 a 9, vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, o Senhor Deus é o único Deus. E o Deuteronômio 11 vai dizer das consequências da pessoa que obedecer a Torá. Esta pessoa vai ser muito bem abençoada. Então, o judeu, quando chega na casa de outro judeu, que tem lá a mezuzá colada, ele coloca a mão na mezuzá e beija. Coloca a mão e dá um beijo. Então, o tefilim é usado somente por homens na hora da oração, e o mezuzá, ou a mezuzá, o sinal que pode pôr a mão e beijar, tanto homem como mulher, como crianças, podem fazer isto. Então, eu indico aqui para que você vá no www.institutobrasilisrael.org. Vai estar aqui embaixo, que você vai poder conhecer outras coisas referentes ao Pentateuco. Uma outra palavra que aparece na lição está no tópico 1, subtópico de número 3, onde diz a lei e a fé cristã, é a palavra aio. A palavra aio. Esta palavra, que foi traduzida do hebraico para o grego, e no grego ficou como pedagogo, mas é muito mais do que isso. A Bíblia NVI chama de tutor. E na página 49 do Novo Dicionário Bíblico, vai nos dizer que esta pessoa, ela geralmente era uma pessoa escrava que tinha a responsabilidade de pegar o garoto, levá-lo até a escola ou a sinagoga. Aquele garoto estudava e este aio também pegava esse garoto e levava de volta para casa e dava orientações para esse garoto. Ele era um tutor, ele era o responsável, conferia se o aluno realmente estava estudando, se o aluno realmente estava decorando as lições, se o aluno realmente estava progredindo. Então, ele era uma pessoa que levava e também buscava a criança e tinha a criança sob sua tutela. Isto é importante porque também aparece na nossa lição. Agora, meus irmãos, eu trago aqui uma indicação, que é o novo dicionário bíblico da Bíblia. Está meio escurinho assim, mas ele é da editora Vida Nova. Antigamente ele era feito em 2 volumes e hoje só em um volume. Este dicionário, irmãos, ele é diferenciado. Por que ele é diferenciado? Porque aqui tem quase tudo que você precisa buscar. E por que ele é diferenciado? Porque ele não foi escrito por uma pessoa. Tome cuidado, irmãos, com versões da Bíblia escrita por uma pessoa, dicionário escrito por uma pessoa. O ideal da versão da Bíblia é quando ela é escrita por grupos de pessoas, grupos de estudiosos, como a NVI, por exemplo, Nova Versão Internacional. Esse dicionário é diferenciado porque ele traz mais de
30 pesquisadores, arqueólogos, teólogos, doutores e mestres em teologia, e foi realmente um documento que eles fizeram que é muito importante. Então, o custo é barato, talvez aí uns R$100, e você vai ter confiança neste dicionário, porque realmente ele traz a palavra, traz o que diz no hebraico, traz o que diz no grego, traz todas as referências bíblicas, traz as referências arqueológicas, e isto vai te ajudar muito. Então, continuamos aqui, falar sobre Cristo, então. Falar de Cristo. Cristo, irmãos, então ele não vai vir da linhagem de nenhum desses sacerdotes, nem da tribo de Levi. Ele vai vir de outra linhagem. Por quê, irmãos? Porque as obras, a lei apontando para Cristo, estava dizendo, as obras não dão garantias que a pessoa vai ser salva. Ninguém pode ser salvo somente pelas obras. Então Jesus vai vir de uma linhagem diferente. Jesus vai vir de Melquisedeque, o sumo sacerdote Melquisedeque. Ele vai vir da linhagem de Abraão. Se você pegar Mateus capítulo 1, você vai perceber que lá já aparece que Jesus é da linhagem de Abraão. O que quer dizer isso? É porque é da linhagem da fé agora. Então, a Bíblia vai nos dizer que nós somos filhos de Abraão, porque agora não é através das obras, mas através da fé em Jesus Cristo. E agora aqui eu vou colocar algumas passagens e somente citar para você algumas passagens do Antigo Testamento, que vão aparecer no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então, nós vamos observarmos, no estudo detalhado da Bíblia, que existe mais de 50 passagens que estão apresentadas no Antigo Testamento, e elas são novamente apresentadas no Novo Testamento, apontando para o Antigo Testamento, que realmente se cumpria as palavras lá no Novo Testamento. Então, eu coloquei aqui alguns pontos. Primeiro, a semente da mulher, Gênesis 3:15, que é chamado também do primeiro evangelho, o proto-evangelho, é chamado, onde Deus fala que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Você vai para o Novo Testamento e você encontra que Maria foi a mãe de Jesus. Jesus foi gerado no ventre de Maria, a semente da mulher. Nós vamos observar também que seria a semente de Abraão. Gênesis 12:3 vai dizer que em ti serão bendita toda a família da terra e da tua semente. E nós vamos observar em Mateus capítulo 1 que realmente Jesus é da semente de Abraão. Um outro ponto é referente a Isaac. Jesus viria pela linhagem de Isaac e não pela linhagem de Ismael. Por quê? Ismael era filho de uma intromissão, de uma coisa que Deus não era de Deus. Mas Isaac foi o filho da promessa, porque Abraão tinha quase 100 anos e Sara quase 90 anos, quando Isaac foi gerado. Então, Jesus viria como filho desta promessa, desta fé que Abraão teve em Deus, e Deus cumpriu com ele as suas promessas. Também vai nos dizer, irmãos, que Jesus viria da tribo de Judá. Gênesis 49:10 vai dizer que Jesus viria de Judá. E Mateus 1:2 vai nos dizer também que Jesus veio da tribo de Judá.
Então, caminhando aqui, irmãos, nós podemos pensar também sobre o local do nascimento de Jesus, né? Local do nascimento. Miqueias, ele vai falar, irmãos, sobre o local. Ele vai falar, e tu, Belém Efrata, que era uma das menores. E Jesus, irmãos, quando Maria estava grávida, o César Augusto fez um censo e José teve que ir lá para Belém. E lá em Belém, Jesus nasceu. A Bíblia também vai nos falar que Jesus seria cheio do Espírito Santo. Isaías 11, versículo 2, vai dizer que vai repousar sobre Jesus o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento, o espírito da lei do Senhor, tudo estaria sobre Jesus. E nós vamos ver que João Batista, quando batiza Jesus, desce sobre Jesus o Espírito Santo, e Jesus realmente foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, mas ali foi de uma forma visível, e Jesus começou o seu ministério. Então, nós poderíamos demonstrar várias e várias passagens, o que eu falei, mais de 50 passagens, que se referem a Jesus no Antigo Testamento e vão aparecer nos Evangelhos. Para concluir a nossa lição, é interessante que o professor veja o livro de Mateus. Mateus, em vários textos, aparece uma frase que diz assim, para que se cumprisse. E eu vou ler apenas aqui alguns versículos que aparecem em Mateus, capítulo de número 1. Vai dizer, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1 e 22. Se nós irmos em Mateus capítulo 2, versículo de número 17, está escrito assim, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. É versículo 15. Se nós formos ao versículo 17, está escrito assim, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouve uma voz de lamentação, choro, e aí nós vamos caminhando na Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Mateus, e você vai ver que a lei e os evangelhos revelam Jesus. Que Deus possa abençoar a você, caro professor, que Deus abençoe a nossa bendita escola dominical. Fique com Deus. Amém.